Bem, a questão número 6, ela te dá um gráfico de diagrama de fases, que é mais ou menos assim, olha. Mais ou menos desse jeito aqui. A pressão, você não pode esquecer, é ATM, tá bom? A unidade de pressão, neste caso, é ATM. A temperatura... Ah, não, peraí, negativo. Ele mudou a unidade de pressão aqui nesse gráfico, gente. Ele botou como unidade de pressão centímetros Hg. O que é centímetro Hg? Centímetro Hg é o seguinte, é mais ou menos assim, ó. Você tem um tubo, tá? E esse tubo tem Hg. Hg. Você tem que lembrar que Hg é a mesma coisa que mercúrio, tá bom? E o que quer dizer isso? Você vai encher isso aqui de mercúrio, tá? Vai encher de mercúrio. E aí você tem aqui, por exemplo, uma altura de, faz de conta, 1 metro. Botar 1 centímetro, né? Porque está em centímetro ali, tá? Você tem uma altura de 1 centímetro. Essa quantidade de mercúrio aqui em 1 centímetro, ela faz uma certa pressão, tá? Se você aumentar a altura, vamos botar para 2 centímetros, faz de conta. Essa quantidade de mercúrio aqui, ó, já vai fazer outra pressão, né? É como se fosse bolinhas de gude. Se você aqui tem 10 bolinhas de gude, aí você vai querer esmagar, por exemplo, um chiclete. Aqui tem um chiclete. E aí, com 1 centímetro de Hg, de mercúrio, você causa um dano. Se você botar 2 centímetros, você causa outro dano, tá? Se você aumentar agora, botar 3 centímetros de altura, faz de conta, de Hg. Ó, vai ser daqui, isso aqui tudinho de mercúrio em cima do chiclete. Já vai fazer ele ficar mais amassado, tá? Então a questão é só essa. Em vez de pressão atmosférica, ele está usando a altura do mercúrio num tubo, tá? Mais ou menos isso. Só para você não ficar perdido. E aí, o gráfico que ele te dá é mais ou menos o que está aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para você. É isso e isso aqui. É mais ou menos isso, tá? Aqui a temperatura. Esse aqui é o ponto triplo, não pode esquecer, né? O X é o ponto triplo. Aqui a temperatura, ponto triplo. Aqui a pressão é de 10 centímetros Hg. Aqui é a curva A, aqui é a curva B. Aqui é a curva C, tá? Não encostou, né? Não encostou aqui no eixo, tá bom? Não quis encostar. E aqui, essa temperatura aqui, ó, é menos 209. Eu achei estranho ele botar essa temperatura aí, de menos 209, porque aqui costuma ser o zero. Então, o que está para trás é que é negativo. Tudo que está aqui é negativo, existe temperatura negativa, e tudo que está para cá é positivo. Pode ser um erro bobo, mas dá para analisar de qualquer forma, tá, gente? Não tem problema nenhum. Primeira coisa que ele pede, letra A. Como se dá, qual o nome que se dá às curvas A, ó, curvas A, B e C. Poxa, gente, desde o começo a gente falou sobre isso, né? Curva A é a curva de fusão. Curva B é a curva de vaporização, vaporização. E a curva C é a curva de sublimação. Gente, é sublimação. Isso aqui é um B, tá? Não parece não, ó, mas é um B. Ficou feio, né? Deixa eu escrever de novo, pra você não se confundir. Sublimação. Ai, professora, mas eu não lembro. Tudo bem. Vamos lembrar aqui, ó. Tudo que está aqui, gente, é sólido, tá? Daqui, ó, essa curva todinha aqui, tudo que está acima dessa curva azul aqui, ó, que vai ficar agora preta, é sólido, tá? Tudo. Essa curva aqui, lembra, é a curva da fusão, né? Essa curva aqui é a curva da
vaporização ou sublimação, tanto faz. Tudo que está aqui está na forma líquida. E tudo que está aqui abaixo é o que? Vapor. Vapor. Tá bom? Não pode esquecer. E não podemos esquecer também que aqui, ó, esse pedaço aqui, eu vou colocar ele de verde, é a curva, esse pedacinho sempre vai ser assim, gente, nunca vai mudar. Esse aqui é o estudo dos materiais mais comuns, vai ter sempre sólido, líquido e vapor, tá bom? E aqui, ó, é a curva do quê? Da sublimação, que vai do sólido para o vapor, por isso que é sublimação. E aqui vai do sólido para o líquido, por isso que é fusão. E aqui vai do líquido para vapor, por isso que é vaporização. Você não pode esquecer, hein? Fusão, sólido para líquido. Isso aqui é fundir. O picolé não derrete, ele funde. Vaporização é do líquido para o vapor. E a sublimação? É mais a sublimação, cuidado para não confundir com ebulição, tá? Cuidado para não confundir. Sublimação não é ebulição. A sublimação é mais drástica. Ela vai logo do sólido, nem passa pelo líquido e vai para o vapor. Tá bom? A letra B. Como se denomina letra B? Ah, é muito fácil, ó. Como se denomina o ponto X e quais suas características? Olha, gente, o ponto X é o ponto triplo, chama-se ponto triplo, tá? E qual é a sua principal característica? Você tem a substância nos 3 estados, vamos usar uma palavra bonita aqui agora, ó, de agregação. O que é agregação? Sólido, líquido e vapor, tá bom? Letra C. Sob a pressão de 20 centímetros Hg e a uma temperatura de menos 220, qual é o estado de agregação que se encontra o nitrogênio? Gente, se aqui é 10, o 20 está em cima, né? Então, a gente vai dar uma chutada aqui, ó. Provavelmente o 20 está aqui por cima, ó. Aqui por cima, amarelo não ficou, peraí. Tá aqui, ó, aqui por cima. Dá uma chutada, 20 está por aqui, tá? E uma temperatura de menos 220. Menos 220, gente, está para cá, para trás, né? Porque no 220, se fosse positivo, se aqui fosse mais, que não é, né? Não é, aqui é menos, não podemos esquecer. Se aqui fosse mais, o maior estaria para cá. Vocês não podem esquecer, né? Ó, por exemplo, deixa eu dar uma aqui, só para uma lembrada para vocês, ó. Por exemplo, digamos que aqui é menos 209. Aqui é o quê? Menos 210, menos 215, tá bom? O que quer dizer isso? E quando você vai andando para frente, você vai chegar perto do zero. Então, isso aqui tem que fazer o quê? Aí tem que virar menos 2, menos 1 e 0, tá? Então, o menos 220 está para cá, está atrás do menos 209, beleza? Vamos botar o menos 220 por aqui. Se está atrás do menos 209, ó, vou botar aqui, qualquer lugar. Agora sobe. Sobe, 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 até chegar no 20 de pressão. Opa, aqui. Então, o estado só pode ser o estado sólido. Então, letra C, o estado de agregação é o sólido. Tá bom? É só prestar atenção na matemática aí, tá? É pegadinha não, hein? Mas até pode, né, gente? Mas se for pegadinha, vocês se safam, tá bom? D. Se a pressão for 5 centímetros Hg e a temperatura for de 20 graus Celsius, qual o estado de agregação? Gente, 5 está abaixo de 10. Então, eu vou tacar esse 5 aqui, tá bom? Vou botar aqui um 5 em vermelho. Ó, o 5 está aqui. Ó, 5 de pressão. Ó, 5 de pressão. Tá bom. E aí a temperatura é 20. Gente, se a temperatura é 20, ela está na frente do 209.
Então, digamos que ela esteja mais ou menos por aqui. Você vai falar assim, pô, professora, como é que eu vou saber? Pois é, gente, você não tem certeza, mas ele faz de um jeito que você não tem como errar. Tá vendo? Se você botar o 20 aqui, 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 vai dar a mesma região. Então, o professor ou o examinador, ele faz de propósito que você não consiga errar. E se eu botar o 20 aqui, vai dar a mesma coisa. Tá vendo? Ó, sobe. Sobe aqui. Qual é para 5? Continua no vapor. Sobe, subiu, continua vapor. Sobe, continua vapor, continua vapor, continua vapor. Então é um jeito que você não vai errar. Logo, letra D, vapor. Tá? É de propósito, é só para você ter uma ideia, não precisa ser preciso. Letra E. Aí, letra E. Considere o nitrogênio no estado sólido. Se ele for aquecido por uma pressão superior a 10, que mudança de estado poderá sofrer? Então, digamos no estado sólido. Então, está aqui, ó, nessa região aqui. Deixa eu botar um verde clarinho aqui, ó. Tá nessa região aqui, tá? Ó, estado sólido. Tá nessa região. Fica confuso porque a gente usa o gráfico o tempo todo, né? Então, acima de 10 está aqui, tá bom? Considere que o nitrogênio está aquecido a uma pressão superior de 10. Então, a pressão aqui é 10, ó. 10. Então, superior a 10. Que mudança ele poderá sofrer? Se ele for aquecido, perdão, que mudança de estado é? Se for aquecido sob pressão superior de 10. Se ele for aquecido, é melhor fazer outro desenho, né? Senão vai ficar confuso para vocês. Espera aí que eu vou trocar de desenho, tá? Para fazer a letra E para ficar mais bonitinho. Estou continuando aqui a questão 6, letra E. Deixa eu redesenhar para vocês, ó, questão 6, vou fazer a letra E, tá? Deixa eu redesenhar, que eu peguei o gráfico com o Sidney, e aí eu vou redesenhar aqui só para você dar uma olhada, tá? Para ficar mais fácil para a gente. Quer ver, ó? Não pode esquecer, aqui é pressão, nesse caso aqui é centímetro Hg, que é coluna de mercúrio, né? E aqui a temperatura continua sendo em graus Celsius. Aí você tem um gráfico mais ou menos assim, opa, assim, assim e assim, tá? Ux, ficou feio, gente. Deixa eu refazer aqui, porque senão vai ficar ruim. Tudo bem que eu não sou nenhuma desenhista, né? Mas, mais ou menos assim. Essa temperatura aqui é, perdão, aqui a pressão é de 10 e a temperatura aqui é menos 209. 209, tá? Então, o que ele fala assim? Aqui é o ponto triplo, né? A gente já sabe que aqui é o ponto triplo, tem os 3 estados de agregação. E ele fala assim, se você aquecer acima da pressão de 10, então vamos fazer uma linha aqui, ó. Pressão de 10, é essa linha aqui, ó. Pressão de 10, é essa linha aqui, tá? Aquecer é andando para cá, tá bom? O que pode acontecer se eu aquecer acima de 10? Então, você vai fazer assim, ó. Se você aquecer acima de 10, qualquer ponto acima de 10, é só você chegar e ir para cima, tá? Ó, tu tá aquecendo. Aqui é o ponto crítico. Agora tu vai aquecer. Ó, vamos subir para cima, ó. É acima de 10. Ó, para cima, para cima, para cima, para cima, tudo acima de 10, para cima. Então, observa que acima de 10 pode ocorrer, na verdade, pode ocorrer, tá? Pode ocorrer uma fusão, porque aqui é da fusão, né? Aí você pode ocorrer também uma vaporização, tá bom? Você pode ocorrer as duas coisas, se você aquecer acima de 10, né? Aqui, não pode esquecer, aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor, tá bom? Então, ele colocou como resposta fusão, tá? Acima, ele colocou fusão, fusão.
Mas eu também aceitaria uma vaporização. Por quê? Porque você aqui está aquecendo, ó, e está dando uma vaporização. Tá vendo? Está virando vapor. Então, eu também aceitaria vaporização. Mas eu não sei como é que ele explicou para vocês, se tem alguma peculiaridade. Então, eu estou dizendo, eu aceitaria essas duas respostas. Ele se limitou à fusão, tá? E se fosse abaixo de 10, né? Aí ele pergunta para vocês, e se for abaixo de 10? Lá vou eu, aquecer abaixo de 10, tá? Se eu aquecer abaixo de 10, ó, aqui é o ponto triplo. Abaixo de 10, só tá aqui, aí sim, não tem jeito, gente, ó, ó. Abaixo de 10 é essa linha aqui, hein? Cuidado para você não fazer bobagem, tá? Ó, abaixo de 10 só pode ser isso aqui, tá vendo? Se abaixo de 10 só pode ser isso aí, só tem uma coisa para acontecer aqui, gente, ó. Ó, abaixo de 10 que é o ponto crítico. É o quê? Sublimação. Então, abaixo só tem sublimação. Acima de 10, não. Acima de 10 eu tenho outras possibilidades. Eu tenho aqui, ó, aqui é o 10, né? Então, aqui eu posso acontecer isso aqui, tá vendo? Tudo isso aqui seria acima de 10, tá? Então, eu aceitaria duas respostas. E é isso. E a questão 7, eu acho que dá para fazer aqui, nesse pedacinho aqui, questão 7. O que que ela diz para a gente aqui, ó? Ela diz o seguinte, sabe-se que a cristalização, que é a sublimação inversa, é a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido, tá? Sempre ocorre com a diminuição de volume. Qual deverá ser, em vista disso, a influência de um aumento de pressão sobre a temperatura de sublimação da substância? Qual deverá ser, em vista disso, a influência de um aumento de pressão sobre a temperatura de sublimação da substância? Cuidado, porque tem alguma diferença entre a minha listagem e o gabarito e a listagem que o Cisne me enviou, tá? Então, eu não sei qual tá certo, eu vou fazer baseado na de vocês, tá bom? A questão 6 tem um negócio que eu vi aqui, ó, de temperatura crítica, na letra 6, na número 6, letra D. Depois vocês dão uma olhada, porque no caso que vocês me enviaram, não tinha essa observação, tá bom? Então, dá uma olhadinha para mim depois se tem algum erro aí na nossa listagem, tá? Aí aqui, gente, na número 7, ele fala o seguinte, ó, peraí, eu estou aqui pegando a questão de vocês, tá? Ó, questão 7, sabe que a cristalização é a inversa da sublimação. Então, tem cristalização, tá? É o inverso da sublimação. O que é sublimação mesmo, hein? Passagem do sólido para o vapor, tá bom? Aí ele fala assim, ó, sabe-se que a cristalização é a passagem do estado gasoso para o estado sólido, né? Sempre ocorre diminuição de volume. Sim, ó, você tem aqui tipo um gás, aqui é um gás, tá? Quando esse gás vai virar sólido, ele diminui o volume. Então, aqui você tem, ó, daqui para cá, o volume diminui. Isso é a regra, tá? E quando a gente está na regra, se a pressão aumentar, a temperatura também aumenta. Cuidado com esse detalhe, porque isso aqui é a regra, tá bom? Gás diminui volume, ó, o volume fica menor quando vai cristalizar, né? Se o gás vira um sólido, essa é a regra. Se a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Aí ele fala assim, ó, qual deverá ser, em vista disso, a influência do aumento da pressão sobre a temperatura? É isso. Se eu aumentar a pressão, a temperatura aumenta. Se eu diminuir a pressão, né, de sublimação, de cristalização, tanto faz,
também vai fazer o que com a temperatura? A temperatura vai diminuir. Acabou. É isso. Espero ter ajudado, pessoal. Qualquer coisa é só falar comigo, tá? Um abraço, bom recesso para vocês aí, descanso. Só estou colocando isso já para vocês para dar uma facilitada, tá bom? Beijo.